Olá, família Pênfigo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma recapitulação da nossa lição da Escola Sabatina. Estaremos juntos hoje recapitulando a lição de número 7 e convidamos você para recapitular juntamente conosco. Por isso, pegue sua Bíblia e recapitule essa lição que está linda. Mas para a gente começar, o pastor vai fazer a oração para a gente. Vamos pedir as bênçãos de Deus para nos acompanhar e nos instruir, né? Oremos. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, amor e cuidado por nós. Nos dê sabedoria e nos ajude a compreender a tua palavra, a recapitulação dessa lição. Que teu Espírito seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Mas antes da gente começar essa recapitulação da lição, eu queria mandar um abraço para algumas pessoas que assistem a nossos vídeos. Então, a gente vai começar com os nossos abraços. Eu queria mandar um abraço para a Maria Helena. Queria dizer para você que a gente está orando pelo Dirceu, tá bom? A gente está orando por ele. Queria mandar um abraço para a Cibele. A gente também está orando pela sua família e pelos problemas que você vem enfrentando. E a gente também está orando e queria mandar um abraço para o Elias e para toda a família. E agora, na nossa introdução, essa lição que fala sobre amor, o retrato do amor. Quando a gente pensa em amor, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Olha, eu acho que, falando por mim, assim, a primeira coisa que me vem à mente hoje em dia é Deus, né? A própria palavra de Deus vai falar que Deus é amor, né? E é interessante que o amor ele está justamente ligado às ações, né? A gente não sabe o que é amar se não tiver ações. Então, com as ações que Deus faz com a gente, com o cuidado que Ele tem conosco, nós temos a noção do que é o amor, do que Ele é e de como ele deve ser praticado. Quando fala em amor, pode vir várias coisas também. As pessoas podem pensar coraçãozinhos, né? Pode pensar na própria família, né? O amor de família, em atos de bondade, caridade. Mas, assim, sem dúvida, a maior expressão de amor mesmo, se a gente for pensar de forma religiosa, né? A maior expressão de amor é realmente Jesus, não tem como, né? Bom, quando a gente pensa em amor, geralmente a gente pensa em várias coisas, né? A gente pensa em sentimentos, carinho, às vezes uma comida que a gente gosta. Mas será que o amor verdadeiro é só o que a gente sente? São só os nossos sentimentos? Sabe, a gente vive em uma sociedade hoje que o amor é muito falado, né? A lei do amor, eu faço isso em nome do amor. Mas o amor é uma coisa que a gente não vê mais hoje em dia, né? É muito falado, mas a gente não vê, é pouco vivido. A gente vê mais uma cultura da violência, uma cultura das coisas violentas que vem aparecendo, principalmente no jornal, né? E em 1 Coríntios 13, Paulo nos apresenta um retrato do amor completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. E aí ele diz assim, 1 Coríntios 13, que é o nosso verso para memorizar, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. E esse versículo me mostra, e mostra para você que está assistindo também, para nós, que podemos ter fé, podemos ter conhecimento, podemos, às vezes, ter até boas obras, dons, até realizar grandes coisas. Mas se a gente não tem amor, tudo isso perde valor. E talvez a parte mais surpreendente desse versículo seja exatamente essa. O amor, ele não é definido apenas pelo que eu faço, pelo que eu sinto, pelas minhas palavras, mas pelas minhas atitudes. Mas então, como que a gente pode saber se realmente, se o amor que a gente sente, se o amor que a gente demonstra é o amor que Deus deseja? E é exatamente isso que a gente vai descobrir, juntamente com você, nessa lição de hoje, o verdadeiro retrato do amor, que é Cristo Jesus. Bom, o que eu acho mais interessante que a Bíblia nos mostra sobre o amor é que ele é muito mais ligado às atitudes que nós fazemos, às ações que nós temos, do que necessariamente a sentimento, né? Eu, lendo essa lição aqui, eu cheguei à conclusão que amar não é um sentimento, é uma atitude. É algo que a gente constantemente, diariamente, decide ser, a gente decide amar, né?
Eu decido amar o meu namorado, a minha namorada, eu decido amar a minha família, eu decido amar os meus amigos. Então é algo que diariamente eu decido e diariamente eu vou tentar praticar, exercer esse amor, né? E é interessante que a expressão de amor que Deus usa é uma linguagem humana, para que nós possamos compreender o que é o amor de fato, né? Então, na cruz mesmo, nós vemos assim, Deus, ele nos mostra o maior ato de amor possível numa linguagem humana, né? Que seria morrer por nós, né? E Paulo vai falar sobre isso, ele vai falar que o amor de verdade, ele não tem orgulho próprio. Ele não é um amor para si próprio, o amor ele se doa para o próximo, né? Então isso que eu achei muito interessante, a lição está falando sobre. Na lição de domingo vai falar exatamente sobre isso que o Samuel comentou, que é o caráter do amor, o caráter essencial do amor. Como a gente estava comentando, quando a gente ouve a palavra amor, a gente vê muitas coisas na nossa cabeça. Um relacionamento, uma comida que eu gosto, alguém que eu amo muito, que eu tenho afinidade, a minha família. Mas Paulo, em 1 Coríntios 13, ele está falando que esse amor é um amor muito maior. É um amor muito maior do que simplesmente eu dizer eu gosto de você, eu amo você. É um amor muito maior, que é o ágape. E a pergunta que eu quero fazer para você, da outra tela, e para a gente refletir também. Será que é possível a gente dizer que ama alguém e mesmo assim não demonstrar esse amor nas nossas atitudes? Vocês acham que é possível? Eu acho que quando Paulo escreve 1 Coríntios aqui, ele está escrevendo em uma resposta aos coríntios. Porque o que nós vimos até aqui na lição? Nós vimos uma igreja problemática, uma igreja dividida, uma igreja em pecado, tudo isso que a gente estudou, né? Que levava os seus irmãos na justiça, que havia um monte de problema. E de repente Paulo entra no tema o amor. Ou seja, uma igreja que era problemática, o que ela precisa? Ela precisa entender o que é o amor. Porque, assim, enquanto Paulo for dar doutrinas, conhecimento, teoria, isso não vai resolver o problema delas. Paulo detecta que a igreja de Coríntios precisa entender o que é o verdadeiro amor, né? Porque todos esses atos que eles viviam eram consequência de egoísmo. E se a gente for olhar para a própria lei, Deus resume os 10 mandamentos em 2, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo sobre a ti mesmo. Mostrando que toda quebra de mandamento, ele é fruto do egoísmo. Ou seja, se eu quebro o mandamento, é porque eu sou egoísta e quero ter outros deuses, né? Se eu, por exemplo, sou egoísta, eu quero roubar, quero as coisas só para mim, quero adulterar, ou seja, as coisas, a mulher do próximo. Então, toda quebra de mandamento, ele é uma vivência do egoísmo. Então, qual que é o antídoto para o egoísmo? O único antídoto para o egoísmo é o amor. Então, por isso que a lição de domingo, quando ela trata do caráter essencial do amor, ela vem mostrando, né, essa essência do amor, ele é uma pessoa, né, não é um sentimento. Essa essência do amor é o que Cristo viveu de forma altruísta, se entregando por nós, né? E uma curiosidade dessa lição também, da lição de domingo, é que fala assim, que Paulo, nas cartas aos Coríntios, por mais que ele falasse muito sobre casamento, esse amor que Paulo fala em 1 Coríntios 13, não é um amor romântico, né? Não é um amor que ele estava falando, né? Por mais que ele tenha falado muito sobre casamento, não era esse o intuito dele, né? Quando ele fala sobre esse amor. Quando ele fala sobre esse amor, o amor de 1 Coríntios 13, não é apenas aquilo que a gente fala, como eu estava comentando, né? É aquilo que as nossas atitudes revelam, é o amor de Cristo. E se nós não temos Cristo em nós não conseguimos transmitir esse amor para as outras pessoas. E existe algo ainda mais profundo falando sobre isso. Esse amor, ele não depende simplesmente da minha personalidade, da personalidade do pastor Cleiton, da personalidade do Samuel. Ele depende do relacionamento que eu tenho com Cristo. É o ágape, né, que eu estava falando. Esse amor que Paulo fala é o ágape. E ele é um amor que vem de Deus e nos capacita a amar, mesmo quando eu fico magoada, mesmo quando eu estou decepcionada. Porque é muito fácil a gente falar de amor quando eu gosto de uma pessoa e ela gosta de volta de mim. Mas é muito difícil quando alguma pessoa me magoa,
quando alguma pessoa me decepciona, quando alguma pessoa faz alguma coisa que me machuca muito. É muito difícil amar essa pessoa, e só Deus nos capacita, né, a amar desse jeito. Aqui a gente fala amor para tudo, né? Ah, eu amo morangos, ah, eu amo isso, né? Eu amo tal coisa, eu amo tal filme, né? Eu amo a minha família. Mas a nossa língua, ela usa tudo amor, né? No grego não tinha isso, era separado cada coisa, né? O amor à família, o amor romântico, né? Já era outra palavra, né? O amor para amigos, para amizades, já era outra palavra, né? Então, o ágape aqui, ele é um amor que mais se aproxima do amor de Deus mesmo, né? Por isso que 1 João 4,8 diz, porque Deus é amor, né? Então, a essência do que nós buscamos de amor aqui, esse amor, é exatamente esse amor que é capaz de perdoar até mesmo o inimigo, de conviver com pessoas que nós não amamos. É o amor que vem de Deus. Por isso que a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Não há uma atitude, não há uma ação que o ser humano possa fazer sem a presença de Deus, né? Agora, isso é gerado pelo Espírito Santo, né? Até porque é muito fácil a gente amar quando a gente é amado de volta. É difícil a gente amar quando a gente é machucado, por exemplo. Mas Jesus, o exemplo de Jesus é que ele não demonstrou esse amor apenas quando ele era bem recebido pelas pessoas. Pelo contrário, ele demonstrou esse amor na cruz, como Samuel já tinha comentado, né? O amor maior de Cristo foi demonstrado na cruz justamente quando as pessoas rejeitaram ele. Então, esse é o exemplo que ele também passa para nós. E indo para a lição de segunda-feira, Paulo, em 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao 7, ele vai listar as características do amor. Ele vai falar o que o amor é e o que o amor não é. No caso, segunda-feira, ele trata sobre o que o amor é. E é interessante que a lição ela distribui, né, em 7 características, né, o que o amor é. Então, o amor é paciente, é bondoso, alegra-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu acho interessante isso, porque tudo que está falando aqui é em relação ao próximo. Então, igual o pastor falou, todo ato de egoísmo, todo ato de pecado é um ato de egoísmo. Porque o amor faz com que eu me doe para o próximo, com que eu sirva ao próximo, mas o pecado, o egoísmo, ele faz com que eu acabe servindo somente a mim mesmo, fazendo com que eu esqueça o meu próximo. É interessante também que eu estava pensando aqui, lendo essa parte de segunda-feira, a gente sempre pensa na questão da graça como uma graça descendente, né? Então, Deus, ele me ama e ele vem aqui para a terra e dá o seu filho para morrer por mim, né? Só que o amor também, ele é ascendente. Então, eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu quero amar a Deus. E é interessante que, como o pastor falou, Jesus ele resume a lei em 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E eu só consigo amar o meu próximo quando eu amo a Deus. Então, quando eu não amo a Deus, quando eu não coloco Deus como o centro da minha vida, eu não consigo amar o meu próximo, né? Eu não consigo ter todas essas características do amor cristão que Paulo está querendo ensinar para os coríntios, né? E eu acho curioso também dessa lição de segunda, que esse versículo que você citou, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se ressente do mal, ele é muito usado principalmente no termo romântico para casais. Mas aqui Paulo ele não estava falando para os casais. E eu acho isso muito curioso, porque ele estava falando para uma pessoa que é meu próximo, um irmão da minha igreja, uma pessoa que trabalha comigo. Então, isso que a gente tem que ter em mente. Quando alguma pessoa faz alguma coisa de ruim para mim, o amor é bondoso, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. Então, assim, esse versículo Paulo estava usando para o próximo e não necessariamente para os casais, né? E tanto é que alguns pontos aqui, por exemplo, o primeiro item, o amor é paciente. Aqui o significado desta palavra, né, que é o macrotimeu, paciência, o termo grego, quer dizer tolerância, né, ou perseverança, né, na paciência. Eu persevero nessa paciência, ou seja, é muito fácil a gente perder a paciência no trânsito, ou seja, onde for, a pessoa está ali, não suporta, não toleram algumas pessoas, né? Algumas pessoas é paciência zero.
No entanto, aquele que vive no amor, ele tolera as pessoas, né? Como Paulo diz, suportar uns aos outros não é apenas na questão de suportar, é de dar suporte, né? Ele não só tolera, mas ele ajuda, né? Então, e como que eu posso ajudar uma pessoa que eu falo assim, nossa, não aguento essa pessoa, né? E eu ainda vou ter que ajudar. Então, isso só é possível se eu viver em Cristo. Por isso que este amor, ele é paciente. E aí vem, né? Por exemplo, bondade aqui. A bondade também se refere à misericórdia, né? Se refere a atos, atitudes de bondade. A gente não tem isso por natureza, né? A gente sempre quer racionalizar. A gente vê uma pessoa na rua e fala, não vou dar porque ele vai usar para drogas, eu não vou ajudar porque vai usar errado. Mas a gente sempre quer racionalizar e a gente, às vezes, não tem um ato de bondade, né, para as pessoas, não anda uma segunda milha para ajudar. E isso só acontece com Deus em nós, né? Por isso que a Bíblia diz, Jesus em nós é a esperança da glória, né? Cristo em nós é que move essas barreiras, né? E eu achei interessante a característica 7, tudo suporta. Porque eu lembrei da história do profeta Oséias, né? Que Deus ele pede para ensinar ali para o povo de Israel, para criar uma espécie, para usar a vida de Oséias como uma metáfora, né? Ele pede para que Oséias se case com uma prostituta, né? Um tempo depois essa prostituta trai ele e aí Deus vai lá e fala, olha, resgata ela, paga as dívidas dela e recebe ela de volta como sua esposa. Então, o amor que Deus mostra nessa história, que ele usou a vida de Oséias para contar, é que o amor de verdade suporta. Ele é um amor que, vamos dizer assim, né, se caleja, né? Tudo suporta. Quantas vezes a gente vê, às vezes, histórias assim de pessoas de mães, por exemplo, que oraram dia e noite por seus filhos, que os filhos às vezes envolvidos com drogas, oraram para que eles pudessem ter uma reconstrução na vida deles, né? Às vezes, a nossa oração, que a gente não dá tanto valor assim, é o que está sustentando uma pessoa que o mundo inteiro já desistiu, né? Eu tenho parentes assim que são afastados da igreja e muitas pessoas assim da igreja que eles frequentavam já desistiram deles, né? Mas constantemente eu oro para que Deus possa tocar o coração deles. E eu acho que é isso que Deus espera que nós façamos, às vezes, por membros da nossa igreja, que a gente olha assim e fala, olha, esse daí não tem jeito, esse daí não tem solução, né? Deus, ele fala, não, o amor de verdade suporta, resiste, batalha para Esse poder salvar. suporte aqui é interessante, que assim, a lição até traz que essa palavra aqui grega é a mesma de tudo sofre, né? Ou seja, o tudo sofre, tudo suporta é o mesmo significado, é como se fosse sinônimo. Porque o que significa? Significa que uma pessoa que ama, ele não só tolera, ele cobre os erros do outro. Aí você fala, não, pastor, mas isso é errado, né? Eu cobrir os erros de uma pessoa sabendo que isso é errado. Não. E aqui ela está falando mesmo no sentido que você percebe um erro, você não está lá para condenar, você não está lá para dizer, olha, o quanto você... Ele não só suporta, mas ele tolera, e em algumas coisas ele até cobre, que a lição traz aqui a ideia de cobrir. Imagina, por exemplo, um casal que sabe um monte de erro do marido, ou o marido sabe erro da mulher. Ele vai expor isso? O que ele vai ganhar em expor o erro de um relacionamento? Nesse sentido, ele cobre esses defeitos, né? E só ele sabe, só o marido conhece os erros da esposa, só a esposa conhece os erros do marido. Mas é um amor que cobre aqueles erros e diz assim, não, eu sei que você tem um monte de erro, eu sei que você... Mas eu te amo mesmo assim. Então, é interessante o que Deus nos chama a relacionar, no sentido de suportar, e mesmo que aquele erro me causa dor, eu vou sofrer por aquilo, porque esse é o chamado de Cristo. Isso, assim, é um pouco difícil da gente Acaba assim que fica, dizer. eu vou sofrer porque eu amo. Exato. Então, porque amar dói, né? Ou seja, amar não é só coisas boas, amar também é dor. Não existe amor sem dor, né? Sem sofrimento. Porque quando Paulo entra na descrição, ele diz, não, amar dói também, porque sofre, leva a sofrer. Por que sofre?
Porque eu vou enfrentar situações que eu não gostaria de enfrentar, mas eu vou tolerar, eu vou aceitar, eu vou suportar, eu vou sofrer por isso. Acaba que isso entra até num texto da lição de terça-feira que diz: não busca os seus interesses, né? O amor não busca os seus interesses. Então, quando eu amo, eu não busco os interesses meus, né? Bia, é uma coisa tão interessante que numa sociedade egoísta, qual que é a primeira coisa que um psicólogo vai dizer para uma pessoa que está sofrendo por um relacionamento? Está dizendo: pare de sofrer, pare de ficar esse relacionamento que é pesado para você, viva a sua vida, seja feliz. Está ensinando as pessoas o contrário, buscar os seus próprios interesses, né? Viva para você. Só que Deus está dizendo que no relacionamento eu tenho que viver para o outro e ajudar esse outro também a encontrar o amor. É claro que também não é uma ajuda pela qual não há reação nunca, né? Eu tenho que levar essa pessoa a entender esse amor que eu vivo, porque o amor também pode restaurar ela, né? Pode restaurar outros. E é interessante que na lição de terça-feira, que vai tratar a respeito do que o amor não faz, do que o amor não é, né? Tudo aqui que o amor não é algo ligado ao egoísmo, ao eu próprio, né? Todas essas características aqui são características de alguém que trata a outra pessoa como menor, inferior, porque quando se envadece, quando é orgulhoso, eu trato, e quando arde em ciúmes, por exemplo, né, que são características aqui do que o amor não é, eu trato a pessoa não como uma pessoa, eu trato ela como um objeto. Então eu falo: é meu, é meu, e eu sou mais importante do que essa pessoa, e essa pessoa por eu amar ela é obrigada a fazer o que eu quero, né? Então, às vezes, assim, a gente vê muito isso nos jornais. A pessoa não quis ficar comigo, né? A gente vê direto isso daí, casos de feminicídio. Não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Não vai ser mais de ninguém, né? E aí acaba que o egoísmo se veste de amor, o ciúme se veste de amor e acaba distorcendo a imagem de algo que Deus criou, de algo que é tão bom quanto o amor, né? Só que aí entra uma questão, a gente olha para essas características e fala assim: então eu não amo, né? Porque eu não sou dessa forma, eu de vez em quando me irrito. Parece até um amor impossível de ser alcançado. Aí você olha para isso e fala: então o amor é impossível, porque assim, eu me encaixo em algum desses momentos, né? Às vezes eu me irrito, às vezes eu tenho meus interesses, às vezes eu sou ciumento em algum ponto. Só que o que a Bíblia está dizendo aqui é que a busca desse amor ele é gradativo, né? Cada dia mais eu vou me enchendo desse amor de Cristo. Não significa que eu vou chegar a um ponto e que agora eu sou perfeito, né? Nunca mais vou mudar. Não, nós somos seres que quanto mais nós ficamos longe de Deus, mais ficamos perto do egoísmo, né? Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos contagiados com isso. É interessante a gente voltar lá na figurinha do início, que o amor, ele é contagiante, ele é atrativo, né? Todas as pessoas, elas são atraídas pelo amor, né? Aqui tem uma figura de Jesus acudindo, né? Acolhendo alguém, e as pessoas sendo atraídas por essa cena, né? Ou seja, o amor, ele é uma atração, ele atrai o mundo, né? E eu tenho que ser atraído por este amor, só que eu não sou atraído pelo amor sem intencionalidade, eu preciso querer viver isso, né? E eu preciso entender que esse amor é uma pessoa realmente, né? É Cristo. E é interessante que o amor, ele é a principal característica dos cristãos, né? O cristão que não ama, ele não pode ser conhecido como cristão, né? Porque, por exemplo, em João 13:35, Jesus fala que nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, quando nós não temos isso, a gente não pode ser considerado discípulo de Cristo, né? Porque João, mais para frente nas cartas dele vai falar sobre isso também. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, e o meu irmão com o qual eu convivo, né, que eu vejo ali, eu vejo na igreja, eu vejo às vezes no meu trabalho, vejo dentro da minha casa mesmo, uma pessoa da minha família, como que eu posso falar que eu amo a Deus que eu não vejo, mas não consigo amar a pessoa muitas vezes que vive na mesma casa que eu, a pessoa que trabalha comigo, a pessoa que vem aqui congregar comigo, né? E ligando isso com o tema de terça-feira, essas características
em nós tem que se sobrepor em cima dessas características negativas do que o amor não é, né? Em cima do ciúme, em cima do egoísmo, em cima da vaidade própria, né? O amor que Jesus mostrou aqui nesse contexto de João 13 é o amor sacrificial, é o amor que se diminui para poder servir ao próximo. Muito bem, vamos seguir para a lição de quarta-feira, retratos de Jesus, né? Ou seja, quando a gente olha para todas essas descrições do que o amor é, do que o amor não é, a gente não tem como encontrar um retrato de alguém que viveu plenamente isso, a não ser Jesus, né? Jesus, de fato, somente Ele revelou perfeitamente cada uma dessas características, né? Jesus é paciente, longânimo, benigno, né? Jesus é tudo isso. Ou seja, então, Paulo está mostrando o seguinte: se eu quero viver isso, eu tenho que imitar quem? Imitar a Cristo. Ou seja, como que eu posso ser mais paciente? Vou fazer um curso de paciência, né? Não resolve nada, porque não é aprender sobre paciência, vou aprender técnicas de como eu tolerar pessoas, né? Como influenciar, como fazer amigo e influenciar pessoas. É um título de um livro, né, que vai dizer, vou fazer técnicas de... Mas isso é só teoria, porque é olhando para Cristo que eu vou ter o exemplo perfeito de influência, de ser contagiado, de viver a plenitude de amor. Por isso é que Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu já estou sendo imitador de Cristo. Então, se você me imitar, você vai estar imitando Cristo de qualquer forma, né? Mas para Paulo dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele passou por muitas coisas, né, pastor? A igreja de Corinto, que a gente está vendo, é uma dessas coisas, porque era uma igreja um tanto teimosa, problemática, e mesmo assim Paulo foi lá, Paulo escreveu as cartas, Paulo demonstrou interesse, cuidado por eles. Paulo demonstrou o verdadeiro amor de Cristo, mas eu acredito, assim, para ele dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, demorou muito tempo. Até porque Paulo, ele se cobrava muito também, né? Agora, o amor de Jesus, ele é um amor sacrificial, né? Um amor que entregou tudo que ele tinha, inclusive a própria vida. Não existe amor sem sacrifício, né? Sem se doar. Se eu falo assim que eu quero viver esse amor, eu tenho que entender que o princípio desse amor é o sacrifício mesmo, né? E a lição traz, né? Na lição de quarta-feira amplia que o amor é paciente, o amor é bondoso, né? Agora, todas essas características têm um texto bíblico que se refere a Jesus, né? Por exemplo, 1 Timóteo 1,16, mas por isso mesmo Deus foi misericordioso comigo, né? Ou seja, o amor é paciente, aí fala assim, Jesus foi paciente. O amor é bondoso, 1 Pedro 2,3 diz, o Senhor é bondoso. Ou seja, todos os textos que dizem o amor é isso, diz assim, Jesus é isso. Por exemplo, o amor não se alegra com o mal, se alegra com a verdade. Jesus se alegra com a verdade, né? Ele experimentou a alegria de cumprir a vontade do Pai, mesmo morrendo na cruz, se alegrando com a verdade. Jesus o amor tudo sofre, tudo suporta. Jesus tudo sofreu, ele sofreu tudo na cruz, suportou as agruras da cruz. Então, assim, todas as descrições de amor, elas se cumprem exatamente na pessoa de Jesus. Por isso que quando diz assim, tudo crê, né? E Jesus também, Jesus crê nas pessoas, né? Veja Ananias mesmo, né? Quando Ananias questiona a sinceridade de Paulo, Jesus respondeu, este é para mim um instrumento escolhido, né? Eu acredito nele. Porque Jesus não vê o que somos, Jesus vê o que podemos nos tornar em suas mãos. Ele vê muito mais além. Então, ele acredita também em nós, ele crê, né? E é impressionante como isso se encaixa totalmente na pessoa de Jesus, né? Nós somos amados para poder amar de volta, né? Nós primeiro somos amados por Deus, para depois nós podemos amar ao nosso próximo, né? Então, no caso, eu recebo o amor da parte de Deus e agora, né, igual Cristo fala, nós vamos produzir frutos, né? Vamos ser luz para o mundo para poder amar e ser uma bênção. É igual você comentou, né? O amor, ele é ascendente. Então, Deus me ama, aí ele me ama, e porque eu amo ele, eu vou amar o meu próximo. É sempre Deus me ama e por isso eu vou amar também, né? Tá bem, lição de quinta-feira, né? Fé, esperança e amor.
Qual desses é mais importante? Fé, a esperança ou o amor? Existe algo mais importante? Se eu fosse falar antes de ler o versículo de 1 Coríntios, eu ia falar, não, a fé é mais importante, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu também Mas, falaria que é fé. Se eu não tivesse lido. se não tivesse o verso para memorizar, né? Mas como Sim. tem, né? É porque às vezes a gente pensa, a fé é a base, a esperança é o meio, o amor é o acabamento, é a conclusão, né? Assim, o amor perdura para sempre. Apesar de que a fé e a esperança, ela vai nos acompanhar, né? Nos acompanha também. Mas o amor aqui é colocado como o mais importante de todos os dons, o mais importante de todas as virtudes, né? E o amor, ele é eterno, né? A Bíblia diz, um dia as profecias não mais serão necessárias, né? Um dia falaremos uma só língua, não precisará mais de dons, né? De línguas. Os dons e o Espírito cessarão, né? Porém, o amor nunca vai acabar. Nunca vamos chegar ao momento de falar, não precisa mais de amor, né? Mas algumas coisas vão passar, as profecias, os dons, né? Tudo isso vão passar. Mas a gente pensar no amor como algo eterno, algo celestial, que viveremos para sempre, o amor, esse é exatamente o plano de Deus, né? E é por isso que a gente olhando dessa maneira, a gente entende que o amor é realmente o caráter de Deus, porque no céu todos vamos viver em amor, né? Ou seja, até os animais, o leão vão apacentar junto com o cordeirinho, né? Eles viverão em plena sintonia, em pleno amor, não haverá morte, né? Ou seja, ninguém se alimentará pela morte de um animal, né? Então, o amor se expressará nos pequenos detalhes, inclusive nas plantas, né? Não haverá mais espinho, as flores não mais murcharão, né? Então, Morango que eu gosto hoje, que eu amo, não vai mais ser azedo, né? Também. sim, sim. Então, nesse sentido, a gente olha para esse amor como algo eterno, para sempre. Agora, se eu não aprender a amar aqui, como que eu vou viver uma eternidade de amor se eu não sei nem o que é isso, né? E se eu sou uma pessoa totalmente egoísta? Então, a transformação do caráter, a transformação da vida, ela significa amar. Amar como Jesus amou. Isso é uma transformação de caráter. Porque a única coisa que nós levaremos para a eternidade é o nosso caráter. E a gente fala, o caráter está transformado, o que significa isso? O caráter aprendeu a amar, ele esvaziou do egoísmo. Em essência, esse é o convite, né? Esse é o convite. Agora, como que é essa busca, né? Romanos 5,5 chega a dizer assim, ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Isso é a vida em comunhão, né? A vida em comunhão com Jesus, a vida em comunhão com o Espírito Santo. E a lição, ela até traz isso, né? Esse trio aqui, fé, esperança e amor, todos eles são resposta do Espírito, resposta da comunhão, né? Quanto mais comunhão nós tivermos, quanto mais perto de Cristo estivermos, mais nós estaremos cheios de fé, esperança e amor, até que o amor prevalecerá para sempre, né? A lição termina dizendo, o amor, porém, é o maior deles, afinal, é a única virtude usada para descrever a própria natureza de Deus, né? Deus é amor. Então, ele é a única característica que vai descrever Deus, porque Deus é amor. E é isso que Deus nos chama a ter, né? E, indo para a lição de sexta-feira, né? A lição de sexta-feira já é aqui alguns pontos que mais nos chamaram a atenção, né? Algum ponto ali mais assim te chamou a atenção? Algum ponto te marcou nessa lição? Que pontos aqui você gostaria de ressaltar? No finalzinho da lição de quinta-feira, diz assim, para a gente refletir sobre a afirmação Deus é amor. E por que isso é uma notícia boa para mim? E eu penso assim, eu estava até comentando na lição dos jovens hoje,
Deus é amor. E o quanto essa notícia é maravilhosa para mim, porque Deus é amor. Então, quando eu oro de manhã e eu peço para Ele guiar o meu dia, Ele escuta a minha oração, Ele continua me amando, mesmo sabendo que no final do dia eu vou fazer alguma coisa, eu vou cometer pecados no decorrer do dia. Mesmo Ele sabendo de tudo isso, Ele continua me amando. Ele sabe do futuro, Ele sabe das coisas que eu vou fazer no futuro, Ele sabe se eu vou continuar fiel ou não, mas Ele não deixa de me amar, Ele continua me amando. Então, isso para mim é o que mais me chamou a atenção na lição, porque independente dos meus erros, Deus continua me amando, Deus continua me suportando, né? Deus continua acreditando em mim, que eu posso melhorar, e Ele continua investindo em mim para que eu melhore e algum dia eu me torne semelhante a Ele também, né? Eu achei interessante o que você falou, porque lembra o que Jesus falou no Sermão do Monte, né? Porque Jesus ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, né? E aí Jesus ele fala, eu porém vos digo, amem os seus inimigos, bendizem o que vos perseguem, e mais ainda, ele usa um exemplo do que Deus faz conosco, né? Porque ele diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, que por ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ou seja, isso quer dizer que Deus ele dá as mesmas oportunidades, tanto para aqueles que fazem, quanto para aqueles que não fazem a vontade dele. Deus cuida da humanidade como um todo, mesmo a humanidade se degradando cada vez mais e mais e mais, Deus continua, mesmo que nós não creiamos nele, né, ele continua cuidando da humanidade sem esperar necessariamente algo em troca. Agora, né? é interessante a gente entender que é claro que Deus nos ama mesmo sem a nossa resposta. Deus nos ama, mas a nossa resposta fará com que nós sintamos o amor de Deus de forma mais intensa. É mais ou menos o seguinte, Deus é para todos, assim como o sol é para todos, ok. Mas o mesmo sol tem efeitos diferentes em cada pessoa. O sol na cera derrete, o sol no barro endurece. Aí você fala assim, como o amor de Deus pode ter impacto diferente nas pessoas? A mesma pessoa que recebe o amor de Deus, ela pode se endurecer e rejeitar totalmente, né? Mesmo sabendo que Deus a ama profundamente. E eu comparo também como, tipo assim, você coloca uma fogueira aqui. Você está sentindo o calor da fogueira, ok, a fogueira está aqui. Mas se você estiver perto da fogueira, você vai sentir o calor. Se você estiver longe da fogueira, você não vai sentir o calor dela. A fogueira está presente para todos, mas quanto mais perto você estiver dela, mais intenso é o calor. Assim é o amor de Deus. Deus ama a todos? Beleza. O amor de Deus é para todos, a chuva e o sol caem sobre os justos e injustos, maravilha. Mas isso não significa que Deus não tem bênção especial para aquele que está perto dele, que não fica mais aquecido aquele que vive esse amor. Porque aquele que vive este amor de Deus, esse tem bênçãos especiais, sem ser a bênção do sol, da chuva, ele tem celeiros no céu, né? Ele tem bênçãos exclusivas para o que vive no seu amor, apesar de que ele ama a todos, né? O texto de sexta-feira, ele fala muito sobre isso, né? Diz assim, não importa o que professe aquele cujo coração não está cheio do amor de Deus, ou seja, aquele que aceita Deus, mas o coração não está cheio do amor. Então diz, e aos semelhantes, vou ler novamente, não importa o que professa, aquele cujo coração não está cheio do amor a Deus e aos semelhantes, não é verdadeiro discípulo de Cristo. Embora possui grande fé e tenha poder até para realizar milagres, sem amor, sua fé não terá nenhum valor. Uau, aí a gente olha para esse texto e fala assim, então não é assim, eu vou viver a minha vida, Deus me ama e está tudo certo, em Cristo há amor, né? O importante é que Deus me ama. Não, ele espera uma resposta nossa, né? Deus nos ama, mas sem viver este amor, a nossa fé, a nossa profissão não tem nenhum valor. E esse texto de Ellen White, no finalzinho, ele diz assim, seu zelo poderá até morrer como Marte, mas se não for impulsionado pelo amor, será considerado por Deus como um entusiasta iludido ou um hipócrita ambicioso. Nossa, que texto forte. Olha que interessante, né? Você pode até dizer que morreu por Deus, né? Morreu por Cristo, morreu como um mártir, mas se não tiver amor por ele, não vai ter valido de nada, né?
Essa é a essência do que Deus nos chama, né? Esse é o amor pela qual Deus quer que tenhamos, né? Não apenas dizer assim, sentir, Deus me ama, que maravilhoso, né? Eu sei que Deus é bom. Isso é interessante, é maravilhoso, mas o mais interessante que isso e qual vai ser a minha resposta a esse amor, né? E eu vou viver este amor, eu vou deixar ser contagiado por ele. A principal proposta do amor de Deus é transformar meu caráter, né? Que nós o amemos de volta, né? Sim. E que Deus esteja nos abençoando, né? Muito bem, então esse é o nosso tema de hoje, né? Um tema impactante, um tema muito importante, que é o retrato do amor. Obrigado por nos acompanhar, por participar conosco. Deus continue abençoando sua vida. E vamos agora fazer a oração, então, para nós encerrarmos, né? Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelo estudo da lição. Obrigado por cada pessoa que nos acompanhou e nos ajude a refletir o teu caráter dia após dia. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vocês.